Não ando só, afinal, Ele está comigo. Esse é o Deus que nós conhecemos. Obrigado. Que Deus abençoe você que veio ao Razões para Crer, para conhecer um pouquinho mais a respeito do amor de Deus, desse Deus que derrama salvação a cada milissegundo da sua vida. Hoje, quem vai falar conosco é o Marcel, e ele vai falar exatamente a respeito disso, sobre como viver essa experiência da salvação. Eu tenho certeza que esse tema vai encher o nosso coração. Que Deus abençoe você, que você possa ser ricamente abençoado pela mensagem que o Marcel preparou com tanto carinho. Marcel, e que Deus use você ricamente, com muito poder, para você ser uma luz para cada um dos que estão assistindo aqui na nave e dos que estão acompanhando também via internet. Eu gostaria de convidar você para mais uma oração. Eu vou interceder pelo Marcel aqui e vamos nos ajoelhar. Pense em Deus comigo. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos viver a experiência da salvação. O Marcel vai abrir a Bíblia dele, nós vamos abrir a nossa e vamos nos unir em um só Espírito, ao trono da graça, de onde flui vida, luz, paz e alegria. Que nós possamos, ó Pai, nos chegar mais pertinho de Ti, através do Espírito Santo e pelos méritos do sangue de Jesus Cristo, viver essa experiência da salvação, não como um fardo para a gente, mas como a razão da nossa alegria. Que o Senhor abençoe Marcel, que o Senhor dirija as palavras dele e unja-o com o Teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite a todos os irmãos, a você que está aqui presente, você que está nos acompanhando pela internet, sintam-se abraçados pelo nosso bom Deus. Como o pastor já me apresentou, meu nome é Marcel, sou membro aqui da Igreja Central há um tempinho. E é sempre um prazer estar aqui com vocês para falarmos um pouquinho mais sobre a palavra do nosso Pai. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais, deixa ligado aqui, sobre a doutrina da salvação, em especial a 10ª crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a experiência da salvação. Para tratarmos desse assunto, nós precisamos iniciar por uma pergunta simples, porém importante, sem a qual nada do que falaremos aqui faria sentido. Essa pergunta já me foi feita algumas vezes ao conversar com amigos, familiares sobre a salvação. E ela é a seguinte: salvos do quê? Do que Jesus veio me salvar? Do que eu preciso ser salvo? Essa pergunta já foi muito bem respondida nos episódios anteriores dessa nossa série, mas por didática, vamos fazer uma breve revisão. Vamos começar lendo o que nós temos lá em Gênesis 2, 16 a 17. Os textos serão colocados no telão, isso. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos ler também o que nós temos em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. E o que é pecado? De acordo com a Bíblia, pecado é a transgressão da lei. Podemos entender então como a desobediência aos mandamentos de Deus, ou a inconformidade com a vontade do Pai. Como já é sabido, influenciada pelo inimigo, a raça humana desobedeceu a Deus. E a morte, que até então era inexistente, passou a fazer parte das nossas vidas. E foi naquele momento, por amor e não querendo que seus filhos fossem extintos, que Jesus pronunciou o seu sacrifício. Um ser perfeito morreria no lugar da raça humana caída. Um justo pelos injustos, nos salvando então da condenação do pecado e da morte eterna. Portanto, a resposta para a nossa pergunta inicial é: nós somos salvos da condenação do pecado, somos salvos da morte eterna. Pois, de acordo com Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para entendermos o processo da salvação,
devemos analisá-lo em suas 3 dimensões: dimensão passada, dimensão presente e dimensão futura, pois é assim que a Bíblia nos apresenta. Iniciemos então pela dimensão passada. Todos temos um passado. Você já ouviu essa frase? Ao olharmos para o nosso passado, facilmente enxergaremos nossos atos ruins, pois essa é a nossa natureza, uma natureza pecadora, pecaminosa, uma natureza má. Ao sair das mãos de Deus, a nossa natureza era boa, a natureza dos nossos pais, Adão e Eva, era uma natureza boa. Eles eram bons, perfeitos, de uma natureza pura. Porém, o pecado os transformou. Por isso, independente dos nossos pensamentos, independente dos nossos atos, nós somos pecadores. Temos aqui, então, o primeiro passo para a salvação: o arrependimento dos nossos atos passados. Arrepender-se significa sentir-se triste, mudar a mente, modificar a mente. Podemos entender como uma repulsa aos nossos antigos atos pecaminosos, já cometidos. Porém, isso não vem de nós. Nós somos pecadores, lembra? Portanto, o arrependimento não nos é natural. E é por isso que Jesus diz o seguinte, lá no livro de João 16, 7 a 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, Jesus se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo foi concedido de uma maneira mais abundante às pessoas, lá no Pentecostes, elas foram convencidas de seu pecado e da necessidade de um Salvador. Então interrogaram a Pedro sobre o que elas haveriam de fazer. E ele respondeu: arrependei-vos. Está lá em Atos 2:38 e Atos 3:19. A segunda etapa, então, é a confissão, ou seja, derramar perante Deus o nosso sincero arrependimento em oração, pedindo o seu perdão. Então, temos a terceira etapa, a justificação. Para entendermos essa etapa, a Bíblia abre mão a um termo jurídico, que significa ser pronunciado justo, ser absolvido, ser feito puro. Mas aí surge uma dúvida. Como assim? Até agora o Espírito Santo teve um trabalho enorme, me convencendo do meu pecado, fazendo com que eu me arrependesse e me confessasse a Deus, e agora eu simplesmente sou absolvido? Fácil assim? Simples assim? E a resposta é não. Nada é tão simples. A base para tal justificação não é a nossa obediência, mas sim a de Cristo, que pagou a pena que deveria recair sobre você e eu. Pois, de acordo com Romanos 5, 19 a 20, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não foi simples assim. Jesus teve que pagar a pena. Um justo pelos injustos. E é isso que nos torna aceitáveis a Deus. Pois quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus, quando nos convertemos e somos justificados, e Deus olha para mim, Ele não vê mais os pecados do Marcel. Ele vê os méritos de Jesus, que se manteve humilde e obediente até a morte, e morte de cruz, de acordo com Filipenses 2:8. No livro Nisto Cremos, capítulo 10... Parou de funcionar aqui. Capítulo 10, página 153, nós temos a seguinte explicação. No processo de justificação, os pecados confessados e perdoados são transferidos para o puro e santo Filho de Deus, o Cordeiro que carrega sobre si os nossos pecados. Contudo, o imerecedor, mas arrependido crente, é vestido com a justiça imputada de Cristo. Essa troca de vestes, essa transação divina salvadora, constitui a doutrina bíblica da justificação pela fé. O crente justificado experimentou o perdão e foi purificado dos seus pecados. E isso, irmãos, é a graça. A justificação, então, ela traz a certeza da salvação e, ao mesmo tempo, os novos crentes recebem o espírito de adoção, citado em Romanos 8, 15 a 17,
onde lemos: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A justificação também traz a certeza do dom da vida eterna, de acordo com 1 João 5,12, onde lemos que aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora vem outro lado da questão. Como que o pecador, agora justificado por Deus, ele deve agir? Ele está livre para continuar naquela antiga vida de pecados? Ou será que seus atos devem mudar? Essa é uma questão importante. Para entendermos mais sobre isso, vamos entrar agora na dimensão presente da salvação. E essa dimensão chama-se santificação, que diferente do senso comum, de acordo com a Bíblia, uma pessoa santa não é uma pessoa perfeita, sem defeito algum, sem pecados, mas sim uma pessoa consagrada, uma pessoa separada para algo especial. Para entendermos, o que a justificação e a santificação têm em comum? A justificação é o que Deus faz por nós. A santificação é o que Deus faz em nós. E ambas são dons de Deus. Voltemos então à pergunta anterior. Como deve ser a vida do servo de Deus, agora perdoado? A Bíblia nos responde da seguinte maneira, Ezequiel 36, 26 a 27. Deus falando: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Vamos ler também o que temos lá em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Logo, após sermos perdoados e justificados, devemos nos dedicar a Deus, separando-nos para Ele, não seguindo mais os nossos antigos caminhos, mas o caminho do Senhor. Inicia-se então uma mudança no nosso interior. No caráter do servo de Deus, começa a ser desenvolvido o que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. E o que é esse fruto do Espírito? No livro de Gálatas 5, 22 e 23, nós temos a sua definição. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que virtudes, não é mesmo? E quantas? Bastante. Mas outra pergunta nos vem à mente agora. Como que pode um pecador apresentar todas essas virtudes? O que nós lemos em Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, não vem de nós, é dom de Deus. Mas como que esses dons de Deus surgem em nós? Temos lá em João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Simplesmente porque Jesus passou a habitar nesse pecador arrependido. E começou a transformá-lo. Certa vez, eu vi uma história, se eu não me engano, é uma história verídica, de uma avó que estava ensinando a sua neta sobre Jesus, o quão Jesus é grande, poderoso e que Ele quer habitar no nosso coração. A certo momento da conversa, a netinha saiu correndo e foi para o quarto da avó, onde tinha um espelho grande, esses espelhos de avós, grandões, altos, e ela ficou se olhando o seu reflexo. Quando a avó chegou, ela olhou para a avó e perguntou: vovó, Jesus é muito grande, né? E a avó respondeu: sim, minha querida, Jesus é muito grande. Através dele que todas as coisas foram criadas. Então ela olhou de volta para o seu reflexo e perguntou: mas vovó, se Jesus é tão grande, como que ele cabe na gente?
Sabe, irmãos, essa menininha, na sua inocência, simplicidade, ela entendeu tudo. A resposta é simples. Jesus não cabe. E é por isso que se Jesus habita em nós, Ele simplesmente transborda. Quer seja através dos nossos atos, nossas palavras, decisões, modos, tudo. Pois, se eu digo que Jesus habita em mim, e ninguém percebe, ninguém mesmo desconfia, nós temos pelo menos duas explicações. Uma, que é a primeira, talvez eu seja muito grande, a ponto de comportar a Cristo dentro de mim, sem que Ele transpareça, que é uma enorme mentira. Ou a segunda explicação, talvez esse Cristo, entre aspas, talvez essa caricatura de Jesus que eu criei para mim mesmo, talvez para aliviar minha consciência, ela é muito pequena. Que Deus tenha misericórdia. Mas, se você e eu aceitarmos o Jesus da Bíblia, o nosso grande Salvador, o Filho que se entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele pode nos transformar, assim como Ele transformou João, de o filho do trovão para o discípulo do amor. Mas então, o que é a santificação? A santificação é, diariamente, manhã após manhã, clamando a Deus, ter o nosso caráter sendo transformado, não por nós, não por conselheiros, não por livros, mas por Jesus. A santificação ela é um processo, é uma caminhada, um passo de cada vez, buscando o caráter de Cristo. João, ele levou tempo para se tornar o discípulo do amor. Foi uma caminhada. E eu pergunto a vocês, como foi essa caminhada de João? Ao lado de Jesus. Nisto cremos, capítulo 10, página 157. Somente o Criador pode empreender a obra de transformar a nossa vida. Contudo, atenção nessa parte, Ele não o faz sem a nossa participação. Temos de nos colocar sob a influência da obra do Espírito. E podemos alcançar isso mediante a contemplação de Cristo. Enquanto meditamos na sua vida, na vida de Cristo, o Santo Espírito restaura as nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. Mas a gente sempre consegue complicar as coisas, né? Por vezes, nós caímos no erro de pensar que apenas orar ou apenas estudar a Bíblia já é o suficiente. Que erro! Conforme lemos no livro Caminho a Cristo, página 101, da escritora inspirada Ellen White. Pulei um pouquinho aqui. Aquele que nada faz, senão somente orar, em breve deixará de o fazer. Ou seja, o mero conhecimento teórico sobre Jesus não nos é suficiente. Jesus disse em João 6,56, eu coloquei a referência errada ali, João 6,56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu pergunto, o que é comer a carne e beber o sangue de Cristo? Significa receber a Jesus como Salvador pessoal, crendo que Ele perdoa os nossos pecados e que estamos completos com Ele. É contemplar a Cristo e participar de sua natureza, permitindo que Deus transforme a nossa vida em todas as áreas, em todos os sentidos. Pois essa é a vontade do nosso Pai Celeste. Da mesma maneira que um alimento não nos serve de nada se ele não for ingerido, o mero conhecimento teórico sobre Jesus não nos será de nenhum proveito se não o assimilarmos. Nisso cremos, capítulo 10, página 158, comenta o seguinte: precisamos alimentar-nos de Cristo, recebê-lo no coração, de modo que a sua vida se torne a nossa vida. O seu amor e a sua graça devem ser assimilados. Agora, recapitulando. Até aqui, nós vimos o processo de justificação, onde somos feitos justos perante Deus pelos méritos de Jesus. E vimos também sobre a santificação, que é efetuada pelo Espírito Santo em nós, de forma gradual. Vimos um passo de cada vez. Não é simplesmente descer as águas que sairemos santos. É uma caminhada. Portanto, mais uma pergunta nos vem à mente.
como que nós podemos entender o que Jesus disse em Mateus 5,48? Onde lemos: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse texto é um tanto quanto complicado. E uma má compreensão dele pode nos levar a um erro sério. Esse erro se chama perfeccionismo. Para entender isso, vamos começar pelo começo. O que é a perfeição bíblica? Na Bíblia, perfeito significa completo, correto, cheio de paz, sadio, inteiro, sem mancha, plenamente desenvolvido ou que atingiu a maturidade. Ainda está complicado. Vamos tentar simplificar um pouquinho mais. Se formos para o Antigo Testamento, nós temos Noé, Abrão e Jó sendo descritos como perfeitos e sem manchas. Mas todos nós sabemos que, embora eles tenham sido grandes homens, eles tiveram sim seus defeitos, suas falhas e imperfeições. No Novo Testamento, a palavra perfeito muitas vezes denota pessoas que viveram de acordo com a luz que receberam, alcançando assim um elevado potencial espiritual. Portanto, podemos entender que em Mateus 5,48, Jesus está nos dizendo que nós, os seus servos, os servos de Deus, devem ser perfeitos em sua esfera limitada e finita, assim como Deus o é perfeito na sua natureza absoluta e infinita. Portanto, nisso cremos, capítulo 10, página 160, à vista de Deus, a pessoa perfeita é aquela que, por intermédio da graça de Deus, está vivendo à altura de toda a luz que recebeu, enquanto se regozija, se alegra com uma vida de vitória. Portanto, não há como um pecador se tornar perfeito, mas sim buscarmos pela misericórdia de Cristo e pela obra do Espírito Santo agirmos de acordo com toda a luz de Deus que possuímos. Mas seria esse o plano final de Deus para nós? Que sempre fôssemos falhos, sempre fôssemos imperfeitos e que a cada dia precisássemos da justificação dos nossos pecados, pedir perdão a Deus diariamente, pecados esses conscientes e involuntários? Graças a Deus, irmãos, e literalmente, graças a Deus, a resposta é não. Amém? Agora entraremos na terceira parte, na terceira fase, dimensão da salvação, a dimensão futura. De acordo com a Bíblia, haverá sim um dia em que o povo de Deus alcançará a perfeição, não por suas obras, não por sua obediência, não por seu elevado caráter, mas unicamente pela glorificação efetuada por Jesus no momento do seu retorno breve. Amém? Vamos ler a famosa passagem de 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Que transformação é essa a que Paulo se refere? Essa é a transformação da nossa natureza. Lembram? Antes perfeita, após o pecado, uma natureza pecaminosa. Então, na volta de Jesus, novamente, uma natureza sem pecados. Agora, enfim, os servos de Deus serão puros, perfeitos. Pecado algum restará, nenhuma mancha haverá neles, em todo o nosso ser. Enfim, seremos espiritual, mental, emocional, fisicamente perfeitos. Assim como eram Adão e Eva ao saírem das mãos do nosso Supremo Criador. Ao fim desse capítulo, Paulo ele ainda nos deixa um conselho no versículo 58. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, no Senhor o vosso trabalho não é vão. A promessa ela é maravilhosa,
Pois, de acordo com Apocalipse 21, não só nós seremos transformados, mas após o milênio, Deus fará novas todas as coisas. Tudo será novo. Esse mundo que conhecemos não mais existirá. Mas sempre tem o mas, né? Essa promessa, ela ainda para o futuro. Nós ainda precisamos lembrar que estamos aqui na terra. Ainda somos pecadores. E por isso Paulo nos dá mais um conselho em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Sabe, irmãos, às vezes a gente alcança talvez alguma posição na igreja, uma posição elevada, ou no nosso conhecimento bíblico, teológico sobre Jesus, e pensamos, eu estou blindado, nada pode me derrubar, Satanás nunca vai conseguir me passar uma rasteira. Nós usamos um presente de Deus para inflar o nosso ego, e é aí que a rasteira vem. Sabe, é muito triste quando nós vemos amigos, irmãos, familiares, que admirávamos muito sua fé, suas atitudes para com Deus, seu ânimo em falar sobre Jesus, simplesmente virando as costas. Não para os irmãos da igreja, não para o pastor, não para a igreja, mas virando as costas para Deus. Quem pensa estar de pé, veja para que não caia. Nessa linha, nós temos o seguinte comentário no livro Nisto Cremos, capítulo 10, página 164. Enquanto durar a vida, haverá necessidade de resguardar as afeições e paixões com firme propósito. Há uma corrupção interna, há tentações externas, e onde quer que se deva promover a causa de Deus, Satanás planeja dispor das circunstâncias de modo que a tentação sobrevirá à alma com força avassaladora. Em nenhum momento podemos estar seguros, a não ser, agora o a não ser é bom, que estejamos confiantes em Deus, tendo a vida escondida com Cristo em Deus. Mas devemos assumir, essa caminhada ela é difícil, não é fácil. Deus disse que estaria conosco em todos os momentos, sempre nos abençoando, nos dando forças, mas ela é difícil. Às vezes nós caímos, mas nesse momento nós temos um lembrete muito importante, que está lá em 1 João 2,1, onde lemos: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse advogado nós podemos recorrer a qualquer momento. Nós vimos que Ele nos perdoa e que Ele vai nos defender perante Deus se aceitarmos o seu sacrifício, se aceitarmos ser transformados, se aceitarmos dizer que queremos ser seus filhos, seus servos, seus seguidores. Com esse pensamento, nós teremos agora uma mensagem musical. Eu convido os irmãos que meditem na letra dessa música e pensem na salvação, na graça de Deus. E lembrem sempre, no momento que nós cairmos, nos arrependermos, pedirmos perdão, nós temos um advogado junto ao Pai. Condenado eu andei, procurando meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho. Mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado, pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limite
limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Se somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para amar e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, Ele deu no seu Filho. Graça foi tudo que concedeu. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, Preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. Obrigado. Para finalizarmos então, a salvação é composta por 3 fases principais: a justificação, onde Deus torna o pecador arrependido justo pelos méritos de Cristo; a santificação, que é quando Deus transforma a vida do pecador convertido pelo poder do Espírito Santo; e a glorificação, que é quando Deus transformará todos os salvos, tornando-os perfeitos para o reino eterno. Nada pelos nossos méritos, nada vindo de nós mesmos, pois de acordo com Isaías 64:6, a nossa justiça para Deus é como trapos de imundícia. Se você não sabe o que esse termo significa, pesquise. É importante sabermos como Deus vê a nossa justiça. Por fim, o que tenho mais a dizer? Apenas relembrar o que Paulo nos escreveu em Hebreus 12, 1-3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual trocou a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Corramos a carreira que nos está proposta. Vai ser difícil, vai cansar, mas Jesus estará conosco. Vamos orar? Se puderem ficar de pé, para orarmos juntos ao nosso Pai. Querido Deus, amado Pai, grandioso Senhor que habita nos altos céus. Pai, nós somos pecadores, nós somos falhos, somos pequenos, fracos, pobres, cegos e nus. Mas te pedimos, por favor, nos ajude, nos perdoe, nos transforme. Te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pelo teu perdão, te agradecemos pelo sacrifício de Jesus. Nós deveremos estar lá, mas Ele sofreu tudo aquilo para que algum dia nós estejamos no céu e para que Ele possa nos dar um abraço. Pedimos, Pai, não nos deixe cair quando estivermos firmes no Senhor. Não nos deixe jogar a nossa coroa da vida fora por qualquer coisa, seja por distrações, por bobeiras, por sonhos, ou até mesmo por problemas, lutas muito fortes. Te pedimos que o Senhor a todo instante esteja conosco, nos guiando, nos ajudando na nossa caminhada à santificação. E pedimos que no dia em que Jesus voltar, ao som das trombetas, nós estejamos no meio do povo que se alegrará, e não no meio do povo que terá medo, se arrependerá de não ter aceitado o chamado ou de ter virado as costas para o Senhor. Pedimos por esses nossos amigos que por algum motivo se afastaram também, viraram as costas, não quiseram mais andar ao seu lado. Pedimos que o Senhor os resgate, os traga de volta e nos leve de volta para os nossos lares agora em segurança, nos guie nessa nova semana, todos os nossos passos, e que as pessoas possam ver Jesus através de nós. Pedimos e agradecemos, não que mereçamos algo, mas pelos méritos e pela graça de Jesus Cristo. Amém. Olá, não saia daí não, viu? Muito bom que você esteve participando conosco desse culto de adoração a Deus. Ficamos muito felizes com isso, com a sua participação. Veja, eu quero fazer um convite para você. Se você quiser se aperfeiçoar mais em estudar a palavra do Senhor, conhecer mais do Jesus, dos ensinamentos bíblicos, nós temos para oferecer para você diversos estudos bíblicos. Tem estudos sobre o Apocalipse, sobre santuário, sobre os demais ensinos de Jesus, enfim, perguntas e respostas na Bíblia. Se você quiser conhecer mais, quiser estudar a Bíblia conosco, temos diversos instrutores bíblicos, não importa se você é aqui de Curitiba, ou de fora do país, ou em outro estado do nosso país, solicite o seu estudo bíblico. Temos classes bíblicas que fazemos online também, e você pode participar onde quer que você esteja. Basta você acessar o link que aparece na sua tela, ou o link na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro.